Este é um lugar que respira memória. Formosa guarda segredos de um Goiás antigo, onde o vento traz lembranças de quem veio antes e quem ainda está por vir. Em cada rua, em cada rosto, uma pergunta. Como o passado molda o que somos hoje? Vozes do passado não busca apenas relembrar. Quer ouvir o que a Terra tem a dizer agora, através da ciência, da cultura e da vida cotidiana. O que aconteceu aqui ecoa no presente, na política, na educação, na memória coletiva. E, ao desvelar as camadas de Goiás, descobrimos que o passado não está parado. Ele conversa conosco, exige respostas, provoca reflexões. Este é o dilema do nosso tempo: entender a história sem perder de vista o impacto que ela tem no mundo real. Como as vozes que não estão mais aqui nos guiam na construção do futuro? Em Formosa, cada história é uma chave para portas que ainda precisam ser abertas. Formosa não nasceu em um decreto. Ela cresceu entre caminhos de terra, entre promessas de ouro e o peso de quem ficou para trás. O início de Formosa é um segredo marcado nas alças de couro, nas mãos calejadas dos que cruzaram o sertão e nas páginas empoeiradas de mapas esquecidos. Mas nós acreditamos que o município de Formosa começou por volta do ano de 1736. Porque nessa data, Dom João VI, rei de Portugal, mandou colocar o registro, que é conhecido historicamente como registro da Lagoa Feia, aqui, basicamente dentro da cidade. Para que esse registro? Para cobrar o 1/5 do imposto devido a Portugal. O pessoal ia vender ouro, vender produtos valiosos na capital do país. Então por aqui passava os baianos descendo e os mineiros. Então sabia-se que aqui era a rota desse pessoal descer para o rio vender seus produtos valiosos. Nós acreditamos que após esse registro, os moradores do povoado de Santo Antônio, que era mais ou menos uns 30 quilômetros no vão do Paraná. No vão do Paraná, na barra do rio Itiquira com o Paraná, o povoado de Santo Antônio, deu uma febre amarela lá e estava matando todo mundo. Que eram de quilombolas. E que era quilombola, isso, era. Então eles tiveram que sair de lá corrido, porque realmente estava dizimando todo mundo. E aí nós acreditamos que, em função do registro da Lagoa Feia, que já estava aqui, e em função do potencial de água, do aquífero que tem águas aqui no município, muito grande, era nascente para todo quanto é lado, aqui no nosso, onde está Formosa hoje. Vocês vão, lá nós estamos na beira de 2 rios, Itiquira e Paraná. Aqui não tem nenhum rio, mas tem a Lagoa Feia aqui pertinho, tem nascente para todo quanto é lado, então vamos parar por aqui. Então, historicamente, nós acreditamos que a partir de 1736 poderia ter chegado aqui os primeiros moradores. Só tinha mato. O que tinha que fazer em mato? Criar gado, que é boi. E foi prosperando, os fazendeiros, as pessoas iam criando, foi comprando mais terra, sei lá como é que a coisa acontecia na época, e foi criando gado. Ao abater o animal, e eu vivenciei isso com meu pai, tira o couro, ele estica ele para esticar, pendura no ar e fica lá 1 mês, 2, secando. Vira tipo uma lâmina de aço, por exemplo. E aí o que os fazendeiros das regiões vizinhas, descobriram que os fazendeiros daqui tinham esse hábito. Aí, quando precisava de um couro lá, que eles falavam assim, tal lugar tem couro. Nós entendemos que por causa disto, que começou a aparecer a palavra couros no nome de Formosa. E os fazendeiros foram se juntando, vamos dizer, depois, de repente, o pessoal lá do povoado de Santo Antônio, os descendentes dos calungas, os escravos, descendentes dos escravos, vieram para cá, criaram a primeira rua de Formosa, que foi conhecida como Rua dos Crioulos, o que justifica lá a origem lá dos remanescentes lá do povoado de Santo Antônio. No século XVIII, o Planalto Goiano era fronteira entre o impulso mercantil, a busca por metais e a necessidade de controlar território. Surgiram núcleos que dariam forma às cidades futuras. Nossa Senhora dos Couros era uma cidade que ela era importante já desde a Anhanguera, desde, portanto, anos 20 e 30 do século XVIII, dos 700, pelo estado da Bahia.
Quando se consolidam essas cidades ricas do ouro nos 700, em atual Pirenópolis, especialmente a cidade de Goiás, né, havia uma estrada que ligava a Bahia, que é a capital do Brasil, era Salvador, era a maior cidade, e um caminho que passava da Bahia em direção à cidade de Goiás, que é a capital da província então recém-criada, e esse caminho passava do lado, dentro, muito perto da região urbana atual, viu? De Formosa, trazendo pessoas, utensílios, e esse caminho que passava inclusive por Formosa, em direção não só a Goiás, em direção logo depois, começa antes de mudar a capital para o Rio de Janeiro. O Rio já é importante, porque o escoamento do ouro de Goiás, em boa parte, especialmente o ouro de Minas Gerais, era por Paraty, ela mesma, e pelo Rio de Janeiro. Dando um salto no tempo, chegamos aos anos de 1840. O jovem imperador Dom Pedro II estava de casamento marcado. Sua noiva era uma princesa europeia, vinda do reino das duas Sicílias, Teresa Cristina de Bourbon. Como era de costume na época, o governo imperial buscava povoados promissores no interior do país para rebatizá-los em homenagem à nova integrante da família real. E os olhos do império se voltaram para o nosso coração de Goiás. Assim, no dia 1º de agosto de 1843, um decreto oficial mudava o destino daquele chão. O antigo Arraial dos Couros era elevado à categoria de vila, mas o nome precisava ter a pompa e a dignidade da corte. O lugar foi batizado oficialmente como Vila Formosa da Imperatriz. Formosa pela beleza óbvia de suas paisagens, e da Imperatriz em reverência direta à princesa Teresa Cristina. Com o passar das décadas, a pressa do dia a dia e o costume popular foram encurtando aquela longa reverência monárquica. O da Imperatriz silenciou. Ficou simplesmente Formosa. O início de Formosa não está gravado apenas em documentos, está nas vozes que foram embora, nos passos que ficaram e nas histórias que não passaram pelas prateleiras das bibliotecas oficiais. O começo de Formosa não foi escrito por quem ficou no centro. Foi escrito por quem atravessou a margem pelo medo, pela esperança e pela necessidade de ter um lugar sobre o céu. O início esquecido nos olha de frente, não como data, mas como uma memória que ainda pede para ser contada. Muito antes dos satélites, muito antes dos algoritmos, das redes sociais, dos registros escritos. Aqui já existia conexão. Nessa rocha milenar estão gravadas vozes que não falam em palavras, mas em símbolos, em gestos eternizados pelo tempo. A caverna guarda o silêncio de milênios. Um santuário natural, um templo esculpido por mãos que já se foram, mas que ainda falam em silêncio. Bisnal é uma RPPN que fica, quem sai de Brasília, aí você vê Formosa a 70 e poucos quilômetros de Brasília a oeste, você vê à sua direita um complexo natural ecológico espetacular, perto da estrada. Dá para ir pessoas de mais idade, não exige nenhum tipo de preparo físico, que qualquer pessoa, criança, pode ir. Onde há quedas d'água, tem um muro colonial do século XVIII, é uma reserva ecológica, né? Tem caverna, tem uma vista belíssima de uma rampa, que você vê o grande vão do Paraná, que é outra região que passava muito bandeirantes, passavam tropeiros desde os 700. E o principal, a Pedra do Bisnal, que ainda carece de uma série de estudos, viu? De exatidão, mas está comprovado ali que tem marcas feitas em pedra de a presença humana em Formosa, portanto, na região de Brasília, de 8.000 anos. Nesse lajeado, cada risco na pedra é uma pergunta. Cada caverna, uma memória adormecida. Não sabemos quem eram, mas sabemos que eles estavam aqui. E, de alguma forma, ainda estão. Formosa, no coração do Goiás, é um verdadeiro berço das águas. Aqui,
a Mata da Bica se destaca como um tesouro ecológico, onde os rios nascem e se entrelaçam, formando um sistema hídrico vital para toda a região. Assim, a cidade de Formosa se encontra do lado do Distrito Federal, né, onde há, isso é conhecido, Fernando, é aquele encontro das 3 bacias hidrográficas, né? Então, muito perto do Distrito Federal, portanto, perto de Formosa, nasce mais ao sul os rios formadores da Bacia do Paraná. Nasce muito perto de Formosa o Rio Preto, que passa em Formosa, é da Bacia do São Francisco, ele passa no município de Formosa. E mais ao norte, nascendo aqui a oeste, do outro lado de Formosa, a oeste do Distrito Federal, o Rio Tocantinzinho, que é formador do Rio Tocantins. Então, Formosa está, como toda a região próxima do Distrito Federal, no chamado berço das águas, por outras razões, não só pelo fato de ser encontro de 3 bacias hidrográficas. O Cerrado é chamado também de berço das águas, aí é não só essa região nossa aqui, né? Porque dentro do domínio do bioma de Cerrado nascem 8 grandes rios brasileiros, né? Que vão em direção ao Nordeste, ao Sudeste e à Amazônia, que nascem dentro do bioma de Cerrado. Então, Formosa está dentro, né, do bioma de Cerrado, que tem como características principais, né, a principal dela é o clima típico dessas savanas. Não são poucas, mas não são mais do que 10 savanas importantes do mundo. Uma delas, o nosso Cerrado, que tem como característica, isso é muito marcante no clima de Formosa, a estação seca, tá? Então, o Cerrado não é um domínio de clima seco, não é. As médias pluviométricas no nosso bioma vão acima de 1.100 milímetros de chuva por ano. É um pouco menos do que a pluviosidade do Rio de Janeiro. Então, Brasília, Formosa e outras cidades goianas aqui próximas não são secas. Elas têm uma estação seca que varia de 100 ou, no ano passado, 160 dias sem chuva, né? Isso é resultado de movimento de massas do ar. Então, Formosa tem um clima típico de Cerrado. Formosa está numa região que fica esse pedaço nordeste, aquela boquinha comida pelo município de Formosa, no nordeste do Distrito Federal, uma parte um pouco mais alta, onde vai ter então bordas de chapada em Formosa. Então tem todas as 11, muito próximas dela, fitofisionomia de Cerrado. Das 11, 4 principais, bem conhecidas: Cerradão, que é mais fechado, tem muito perto de Formosa, hoje alterado pela expansão da soja, né? Especialmente a chegada da soja em Formosa, a partir dos anos 80, que retirou grande parte, né, da cobertura original da cidade. Isso acontece, foi em direção a toda a estrada, em direção à Chapada dos Veadeiros, né? Você encontra perto de Formosa Cerradão, você encontra no município de Formosa o Campo Sujo, né? O Campo Limpo, que é mais espaçado, e também as chamadas Matas Galeria. Por ter Formosa um relevo mais de borda de chapada, a cidade está perto das áreas mais altas do Paraná, é outro rio que passa no município de Formosa. Então, por ter mais bordas de chapada, você encontra ainda, não é, muitas formações de matas galeria, de matas mais tropicais, que dão em partes mais úmidas das chapadas, são típicas dessa região nordeste do Distrito Federal, Formosa e ainda até um pouco a Chapada dos Veadeiros. Formosa, com sua diversidade e beleza, nos ensina que a natureza deve ser respeitada e protegida. Esse é nosso compromisso com o futuro. Em cada canto de Formosa, pulsa uma história que não se cala. Festas que transcendem o tempo, que unem passado e presente, alma e corpo. A festa do Divino, símbolo de fé e esperança, é uma celebração que une corações, que transforma o comum em sagrado. E é nessas festas do Divino que eu também tinha a felicidade de ver os grupos de catira, de dança, de cantoria, de viola. Então, o Mestre Vieira, eu acabo sendo fisgado por esse viés artístico que apresenta nas nossas festas. O Leônidas da Silva Pires, que é o diretor administrador desse museu aqui onde nós estamos, ele criou a tradicional também festa da moagem.
E essa festa da moagem já foi uma tentativa de resgate das nossas tradições mais caipiras, mais roceiras, daquelas coisas que a gente fazia de forma artesanal na roça. Ele fez uma espécie de uma miniatura de roça aqui dentro dessa festa da moagem dele, depois festa da farinha também, tudo junto. E Formosa, eu digo que é um campo inesgotável de arte, de artistas, tanto na música, no teatro, no artesanato. E Formosa é um celeiro de artistas assim, de diversas modalidades, diversos formatos. Nós temos uma banda de música maravilhosa. A Expo Agro de Formosa, ela começou aqui nesse ambiente. Aqui atrás eram realizadas as festas de pecuária no tempo da minha infância. Depois de muitos anos é que ela se mudou para um lugar específico maior, né? Porque a festa foi crescendo. A questão do rodeio, que sempre era incluído também nessas festas, e vinha gente de fora, atraía um público muito grande e necessitou de um espaço maior. Quando pensamos em turismo, raramente associamos descanso à profundidade histórica. Mas em Formosa, Goiás, o turismo é uma travessia entre o que a natureza esculpiu e o que a história preservou. Com mais de 160 metros de altura, a Cachoeira do Itiquira é o cartão postal de um cerrado que respira e pulsa vida. Aqui não é só paisagem, é um encontro com o silêncio, com o vento, com a força da água. A natureza molda os caminhos de Formosa, seja nos cantos escondidos das cachoeiras ou nas margens tranquilas da Lagoa Feia, onde os sabores locais ganham espaço nos restaurantes da orla. Mas o que poucos sabem é que Formosa foi um elo silencioso na criação da capital do país. Francisco Adolfo Van Hagen, ele é de Sorocaba, paulista, um dos principais historiadores do Brasil, chamado de o Heródoto brasileiro. Pessoas pensam que a primeira missão que veio para cá para estudar a região, a missão Cruz, muito famosa, que tem que ser divulgada ainda, tem pouca referência dele, do Luiz Cruz. Fizeram também em 2021, em plena pandemia, a única estátua dele em Planaltina. E a missão Cruz foi uma missão oficial, organizada inicialmente pelo Floriano Peixoto, para pesquisar o lugar ideal no Brasil Central para ter uma capital se um dia houvesse, já que havia um dispositivo, tá, desde do Império, de fazer a capital. Isso foi reiterado depois do fim do Império, na Constituição de 1892, uma capital interior voltou para a Constituição, a de 1892. E aí veio a missão Cruz. Mas teve 15 anos antes, uma missão não oficial, foi bancada por ele, pelo Francisco Adolfo de Van Hagen. Ele bancou do próprio bolso dele, saindo lá de São Paulo, porque quando veio a missão Cruz, foi em 1892, já tinha trem até Uberaba. Ele teve que andar, claro que não foi confortável, de Uberaba até aqui, em lombo de mula e cavalo, até essa região, e definiu o famoso Quadrilaterum Cruz. Mas 15 anos antes, em condições, claro, bem mais precárias, esse historiador Van Hagen veio, porque a missão Cruz, como tinha muita gente, exigia uma estrutura de apoio maior. Eles ficaram hospedados em Pirinópolis, em grande parte, também em Lusiânia, não é? Em casas ali. No Van Hagen, ele chegou aqui e ficou hospedado, ficou um bom tempo, ficou quase um ano em Formosa. Numa casa do prefeito lá na época, né? Formosa já era município, tá? Nossa Senhora dos Couros ainda. Ele ficou lá e de lá ele propôs, mais ali perto de Formosa, viu? Uma cidade para ser a futura capital. Então Formosa também tem uma importância grande na história da escolha desse sítio e da fundação de Brasília. Ela marcou o território também, porque qual foi a influência da vinda do historiador Francisco Adolfo de Van Hagen? Qual foi a influência dele? Uma influência grande, porque quem escolheu essa região aqui para ser mais alta, que Goiânia está a 700 metros, indo mais a oeste a 500 metros, né? Nós estamos em baixa latitude. Ele que fez estudos básicos de condições de água,
de retenção de água, de uma região bela de cerrado, uma região plana e acima dos 1000 metros. A cota dos 1000 metros que nos permite hoje ter esse clima agradável, né? E, geralmente sim, flora seca, mas nunca faz muito frio nem muito calor. Esse ambiente para um país tropical ameno, agradável de Brasília, né? Foi uma opção e uma decisão, na verdade, uma opção, um estudo do Van Hagen quando veio para essa região em 1877. Em 1979, Formosa não tinha museu nem quem guardasse sua memória. Foi então que Leônidas da Silva Pires, conhecido como Léo, começou a idealizar um espaço para abrigar o passado de seu povo. Esse trabalho que foi feito, entregar para a sociedade formosense um museu, está feito, está aqui. E por esse desgaste que houve entre, vamos dizer, a minha pessoa e os demais membros do extinto Clube Espaço Cultural, que foi eu que criei o Clube Espaço Cultural, foi eu que fui na Receita, criei o CNPJ, foi eu que fui no cartório e fiz todo o processo legal para criar o Clube Espaço Cultural. Não me senti bem na época, fazer com que o Museu Couros fosse do Clube Espaço Cultural. Eu vou criar alguma outra situação para ser a entidade mantenedora do museu. Fui até a um promotor, conversei com ele e falei assim, doutor, eu tenho um museu basicamente pronto, organizado, estamos no processo de organização para inaugurar. Eu preciso criar uma entidade mantenedora. O senhor tem uma sugestão? Depois de 15 dias, 20, sei lá, não me lembro, a assessora dele me liga. Senhor Leônidas, o doutor José Gondinho Filho, que era o nome dele, quer falar com o senhor. Pode ir? Posso. Quando eu cheguei para ele, para conversar com ele, eu falei assim, tem a ideia, cria-se uma fundação. Eu falei assim, se o senhor tiver coragem de doar tudo que você tem lá no museu para a fundação, eu aceito tudo que você tem lá para criar o museu como patrimônio inicial do museu. E depois você vai no cartório e faz o registro público, escritura pública de doação. Tá bom? Tá bom. Depois de mais ou menos uns 3 meses, eu voltei lá, pedi uma audiência com o promotor, falei, doutor, está aqui a escritura pública de doação, qual é o seguinte passo? Então, todo o acervo que era meu, que era pessoal de minha família, doar à Fundação Museu Couros. Eu não tive nenhum ressentimento disso e não tive nenhuma dúvida. Então, se eu criando a fundação, e criar a Fundação Museu Couros de Formosa. E o meu trabalho é para isso, é para deixar para a cidade, não é para minha família. Então, no ano de 1988, eu consegui a primeira peça para nós criar esse museu. A primeira peça foi uma colher, simples e simbólica. Ela representa o início de um acervo que crescia em significado e quantidade. Nos primeiros meses de 1996, com esse acervo já razoável, começou-se o trabalho cuidadoso de limpeza, catalogação e organização, com o apoio de alunos de História da FECLISF, atual UEG. Na sexta-feira, 26 de abril de 1996, às 20 horas, o Museu Couros foi inaugurado, na casa de seu fundador. Família, amigos e autoridades locais estiveram presentes para celebrar o início dessa memória institucional. Em 1996, ainda não havia sede. Um antigo prédio, antes utilizado pela Associação Rural, em estado de abandono, foi doado ao museu por lei municipal. E após trâmites jurídicos, a escritura foi regularizada em 1997. Formosa não é apenas um destino, é um ponto de encontro entre o que fomos e o que ainda podemos ser. Nem tudo que forma uma cidade é visível. As lendas dizem muito sobre os medos que nos formam. O dragão da Lagoa Feia é mais do que uma criatura, é um espelho, é um código cultural, uma metáfora viva. E se ele existir, o que ele representa? Eu me lembro de uma lenda, que eu escuto desde que eu era criança, que é a seguinte.
Nós temos na nossa cidade a Lagoa Feia, mas que por sinal é linda, e no fundo dessa lagoa existe um dragão, um imenso dragão, e que está preso somente por um fio de cabelo de Nossa Senhora. É o que prende o dragão no fundo da Lagoa Feia. E esse fio vai se romper caso, vamos dizer assim, a nossa sociedade, né, por suas más condutas, né, não respeitem a cidade, sujem a cidade, em algum momento isso pode se romper. Então, é a lenda que eu sei, né, que é contada desde os meus tempos de criança. Se é fato ou lenda, é melhor a gente, né, sempre orar por Nossa Senhora e, né, fazer tudo da forma melhor possível para que o dragão permaneça lá no fundo da Lagoa Feia. O fio não é apenas mito. Ele funciona como espelho. Ele nos pergunta como as redes da cidade, conversa, controvérsia, curiosidade, podem tecer ou desfazer a forma como vivemos juntos. Em tempos de algoritmos e feedback constante, nossos gestos online ecoam no espaço físico para além das telas. Se algo rompe, não é apenas a fantasia que se abala, é a confiança, é a forma como tratamos uns aos outros, é a memória que sustenta a cidade. A Lagoa Feia, com seu silêncio líquido, continua sendo testemunha de tudo isso. Este é o entrelaçado entre mito, cidade e rede. A lenda da Lagoa Feia não precisa ser provada para ser sentida. O que importa é entender como ela nos convoca a pensar. Que tipo de Formosa queremos ser hoje, amanhã? Uma cidade não é feita de ruas, é feita de gente. E quem vive Formosa carrega sem saber todos os tempos ao mesmo tempo. Aqui, o passado caminha ao lado do futuro e ninguém precisa escolher entre um e outro. Eu sou nascido natural mesmo daqui da cidade de Formosa, né? Eu nasci no ano de 58, que era um ano de Copa do Mundo, e eu me criei aqui nessa cidade. Embora tenha saído daqui em busca do meu sonho de artista, eu saí muito jovem, eu saí daqui de Formosa com 17 anos de idade, mas assim que eu me julguei apto a dizer que eu fui conseguir o que eu tinha me proposto, aquilo aqui eu tinha me proposto, eu retornei para Formosa. Eu tenho Formosa como um referencial de vida, de arte, de sobrevivência, de cultura, extremamente importante. O que mais tenha talvez marcado a minha infância, a minha pré-adolescência em Formosa, era sempre voltado para a arte, era a montagem, as presenças dos circos na cidade. Então, quando chegava um circo à cidade de Formosa, meu coração entrava em estado de festa, porque eu ia ver alguma coisa que era inusitada. Acesso à televisão era coisa pouquíssima, né? Não tinha essa tecnologia que nós temos agora. Então o circo era aquela mágica real, aquela magia desde o palhaço ao trapezista, ao Globo da Morte, as arquibancadas, a venda da pipoca, do sorvete ali durante as matinês ou durante as noites. Então o circo para mim era uma grande referência e também serviu de muita base para mim. Berço das águas do Brasil, Formosa é a princesa das urbes planaltinas. Em paisagem de sonho, majestosa, a cidade se espraia entre as colinas. Ruas largas, longas, casuarinas centenárias, de fronde rumorosa, pouso certo de aves peregrinas, dão sombra à tarde aos homens para a prosa. Na amplidão do Planalto, a lua cheia a remirar-se na Lagoa Feia, banha os campos de suave claridade. Cidade ideal, coroada por este céu azul, terra morena, hospitaleira e boa, és Formosa, Formosa verdadeira.